noite, meus irmãos. Eu sou Dilene, frequentadora do Centro Espírita Teresa d'Ávila, e hoje nós vamos finalizar o capítulo 6, o Cristo Consolador, e vamos também falar do capítulo 9, no item 7 do Livro da Vida de Teresa d'Ávila. Então vamos iniciar com a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, deixar que venha à nossa mente a imagem generosa de Jesus e dizer a Ele: Mestre amado, permita-nos reunir nesse momento para estudar o seu Evangelho, que seja sob sua proteção, mas também sob proteção de Teresa d'Ávila, de Francisco de Assis, de Rafael, de Ubirajara, que possamos iniciar os nossos estudos nessa noite de hoje, te pedindo, fica conosco, Mestre, graças a Deus. Então Jesus, meus irmãos, veio aliviar nossas dores e as dores também daqueles que não creem na sobrevivência da alma, e que por esse motivo as aflições ainda se tornam muito mais penosas, porque eles desconhecem que o Espírito sobrevive. Um dos motivos, que Jesus veio à Terra é justamente para nos convencer de que a morte não existe e que o Espírito é imortal. A vida prossegue e a verdadeira vida não está nesse planeta, que estamos aqui de passagem, que devemos entender que a causa dos sofrimentos está nas vidas anteriores e na destinação da Terra, que é o local onde habitamos nesse momento. E para recordar os seus ensinamentos, quando veio encarnar, junto aos hebreus, ele sabia que as suas palavras, os seus ensinamentos ficariam perdidos ao longo dos séculos, que seria deturpado pelos homens mal intencionados e de pouca fé, inescrupulosos, que colocavam os interesses pessoais à frente do interesse coletivo e que iriam se equivocar e transformariam as suas palavras em palavras que não eram suas. Então, para isso, atendendo à vontade do nosso Pai de bondade, que também é Pai de Jesus, ele envia o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo veio nos ensinar que essas causas das dores que vivemos agora não são frutos dessa existência. Veio nos ensinar que há muitas moradas na casa de meu Pai, na casa do nosso Pai. Ele veio nos ensinar que nós vivemos inúmeras vezes e que ao vivermos essas vidas, nós equivocamos, nós nos afastamos das leis de Deus, e ao afastarmos da lei de Deus, com o nosso equívoco, com a nossa conduta, nós trazemos reflexos dessas ações, que são os sofrimentos que serão vividos pela misericórdia de nosso Pai, diluídos ao longo das existências, de acordo com cada conduta equivocada que cada um de nós teve ao longo dessas existências. Então, quando a gente aprende, que o que a gente vive hoje é o reflexo do que nós vivemos no passado, nós entendemos que o que a gente vive agora vai refletir na minha vida futura, que eu nem sei onde será. Então, nesse momento, nós entendemos que nós somos os grandes decididores do nosso futuro. Nós é que vamos escrever como a gente vai viver, como vai ser essa minha vida numa próxima encarnação, nas próximas encarnações. Por quê? Porque esse entendimento de que somos espíritos imortais, que as causas dos nossos sofrimentos são causas nas vidas anteriores, significa que o que eu fizer hoje vai refletir na minha próxima vida, nas minhas próximas existências, uma vez que nós somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém herda do outro, ninguém herda do pai, da mãe, de ninguém, de nenhuma convivência. E ele nos diz que ao carregarmos o nosso fardo, que é sempre pesado, e ajudarmos o nosso irmão nas suas jornadas,
esses que farão essa opção, né, de aliviar as dores dos fracos e dos oprimidos, serão os seus bem-amados do seu coração. Você já pensou que em ser um bem-amado do coração de Jesus, com aquele amor, aquela vibração, e você estar no coração dele por já ter desenvolvido um pouco da sua empatia, da sua misericórdia, do seu desejo de sentir a dor do outro e querer diminuir essa dor, esse sofrimento do outro, e por esta razão estar no coração de Jesus. Gente, é um espírito, né, de grande amor por nós, né? Ele exprime esse amor, né, nas palavras do Evangelho e dentro desse capítulo do Cristo Consolador. Então, quando, né, às vezes a gente toma de assalto com alguma obscuridade da nossa alma que vem nos assolar o pensamento, alguma dor física, alguma dor moral, que a gente lembre de Jesus nesse momento, que a gente peça socorro a Ele, que a gente peça ajuda, que a gente implore por sua permanência e vinda para nos socorrer, para nos ajudar. Então, quando a gente se submete, né, com esse grau de humildade, nos rendendo ao seu amor, ele responde para a gente: eis-me aqui, venho até vós que me chamastes. Então, roguemos por Jesus. Então, Jesus nos diz que ele é o médico das almas e que os seus prediletos são os fracos, os sofredores e os enfermos. Então, gente, saibamos que nos momentos de fraqueza, de sofrimento e de enfermidade, nós somos os prediletos de Jesus. Está passando por uma perda, está passando por uma dor moral, por uma obscuridade da alma que às vezes nos assola, está passando por uma dor moral, então lembre-se que nesse momento você é o predileto de Jesus, que Ele não te abandona e que inumeráveis trabalhadores em seu nome, ao rogarmos pelo seu amparo, chegam até nós, enviados por Jesus. Ele nos diz que quando chamamos por Ele, eis-me aqui, porque vós me chamaste. Então, meus amigos, depois desse breve resumo do capítulo 6, nós chegamos no item 8, que ele diz que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela, né? Então ele vem o tempo inteiro nesse capítulo, nos lembrando isso, né? Que lembremos de Jesus, que roguemos a Ele amparo, que roguemos a Ele proteção, que roguemos a Ele ajuda, porque Ele nos responde sempre. Ao lado de cada lágrima, Ele nos diz que colocou um bálsamo que consola. Isso significa cada momento em que a gente estiver depurando o nosso espírito e que houver um momento de dúvida, de dor, de lamento, de sofrimento, tem um bálsamo. Tem um bálsamo que vem através de uma mensagem de um irmão, nas redes sociais, nos meios de comunicação, vem através de uma leitura edificante. Lá no meio tem uma frase que vai direto ao nosso coração e que responde àquela dor, àquele momento. Uma fala de algum familiar, de algum amigo que nos dá esse recado, né? Porque Deus fala conosco através da natureza e de todos os homens. Então, que estejamos atentos a isso, que nesse momento que estejamos vivendo perdas, dores, sofrimentos, angústias da alma, que saibamos que para cada lágrima há um bálsamo, que para cada dor há um amparo e há um consolo, porque Cristo, meus irmãos, é o Consolador. É esse Consolador que nos abraça doce e ternamente o coração.
E aí, meus amigos, ele vem nos dizendo e nos lembrando duas palavras que traduzem dois sentimentos muito importantes: o devotamento e a abnegação. Ele nos diz que esses dois sentimentos, eles traduzem prece contínua. Olha só, quando nós desenvolvemos essas duas virtudes, nós entramos em prece contínua. Então, o que é o devotamento? O devotamento é quando a gente reúne todos os nossos esforços com alegria, com intensidade, com continuidade, com confiança, para que possamos aliviar a dor, o sofrimento de alguém, para lutarmos para uma causa. Então, o devotamento é isso, é quando eu empreendo os meus esforços em favor do outro, com alegria, com resignação, com intensidade, com confiança. E a abnegação é o sentimento, é uma virtude quando eu retiro o meu interesse pessoal e coloco o interesse do outro à frente do meu interesse. Então, eu me torno abnegado quando eu cuido do outro, cuido de uma causa, cuido de alguma situação, não com a mesma intensidade, com continuidade, com alegria, com confiança, mas sem esperar os resultados, né? Sem esperar retorno e ainda sem o interesse pessoal, sem queixas, sem lamúrias, sem lamentações, né? Então a abnegação é isso, é quando eu cuido do outro, me deixando em segundo plano. Então são dois sentimentos que são muito difíceis da gente se desenvolver, mas eles não são impossíveis, a gente sabe disso. E em algum momento da nossa existência, nós o desenvolveremos. E por que não começar agora? Por que não pensar, né? Por que não meditar em quais situações em que estamos vivenciando nesse momento, que está sendo uma oportunidade de nos tornarmos sábios, né? A sabedoria virá com essas duas virtudes. Então, está cuidando de alguém, né, que está passando por um momento difícil e todas as responsabilidades desse cuidado está recaindo sobre você e você pensa, nossa, mas tem mais filhos, por que sou eu, né? Lembre de duas coisas que nós aprendemos nesse dia de hoje, das causas anteriores e da oportunidade de desenvolver a virtude da abnegação e do devotamento. Quem sabe é uma oportunidade para que a gente possa desenvolver esses sentimentos em nós. É difícil? É muito difícil. Quando a gente pensa, né, no desenvolvimento dessas duas virtudes, devotamento e abnegação, vem em nossa mente espíritos de alta envergadura, né? A gente pensa em Chico, Kardec, Francisco de Paula, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Teresa d'Ávila e tantos outros. Então, meus amigos, Teresa d'Ávila, ela gostava de Santo Agostinho, porque ela achava que Santo Agostinho era muito próximo a ela por ter tido uma vida de pecador. E se ele venceu, né, se ele se tornou um santo e desenvolveu virtudes, então ela também conseguiria. E um dia ela recebeu o livro, as Confissões, né? E ela também percebeu que os santos, geralmente, quando eles recebiam o chamamento de Deus, de Jesus, eles não voltavam a cair. E que ela não podia dizer o mesmo dela, porque eram inumeráveis as vezes em que ela caía e se levantava. Mas também que ela não perdia de vista a misericórdia e o grande amor de Jesus e de Deus, né, por ela, para que ela pudesse ter a força necessária para reerguer e continuar a sua caminhada. E é esse o nosso exemplo também, né, para a gente reerguer nas nossas quedas e prosseguir nas suas caminhadas. Então, nesse momento, por mais difícil que seja, que estejamos passando, né, por perdas, por dores, que tenhamos a certeza que neste momento nós somos os prediletos de Jesus.
Então, meus amigos, nós encerramos aqui o nosso breve estudo e vamos então à nossa prece de encerramento. E assim, Jesus, nós elevamos o nosso pensamento a Ti, novamente, Mestre, para te agradecer seu amparo, a sua presença, a sua permissão para este trabalho. Agradecemos a Teresa Dávila, a Francisco de Assis, a Rafael, a Ubirajara, todo o amparo em que teve e o cuidado que teve conosco nesse momento. Pedimos a Ti, Mestre amado, que visite cada lar, Senhor Jesus, cada coração, e que veja as suas necessidades, que veja, Senhor, as suas dores, e que o seu bálsamo consolador, que o seu bálsamo, Senhor Jesus, do seu amor e do amor de Deus, através de Ti, possa encher os nossos corações, Senhor, com a sua alegria, com a sua paz, com a sua força e com a certeza, Senhor Deus, que o Senhor está conosco. E assim, Mestre amado, pedimos permissão para encerrar o nosso estudo nessa noite de hoje, te pedindo, Mestre, se conosco. Graças a Deus.